onde tudo está sendo preparado para o nosso debate. E para me acompanhar por aqui, eu já chamo meus colegas, meus colunistas Josias de Souza, Thales Faria, e hoje também com a honra de receber aqui Fábio Zanini, editor do painel da Folha de São Paulo. Bom dia para você, Fábio. Seja bem-vindo. Olá, bom dia, 10 horas, 10 minutos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um encontro nessas eleições municipais. UOL e Folha mais uma vez juntos. Estamos a 6 dias de escolher quem vai assumir São Paulo pelos próximos 4 anos. E apesar das pesquisas mostrarem os candidatos com mais chances, nada está definido hoje, segunda-feira. E é você aí do outro lado, é você que está nos acompanhando, é você, eleitor, que está com o poder na mão. Esse é o jogo da democracia que a gente tanto preza. Por isso, é tão importante, nesse momento, você parar, pensar, analisar, observar as palavras, os gestos, as propostas, as ideias e os ideais deles que estão aqui querendo o seu voto, querendo o seu poder. É o momento também de sonhar com uma São Paulo melhor, sonhar com o que você deseja para essa cidade que tem tantos problemas, tem tanta gente, e buscar quem aqui é capaz de realizar o seu sonho. UOL e Folha convidaram a estar aqui neste debate os 4 primeiros colocados na última pesquisa Datafolha e que estão aqui já no estúdio comigo. Eu já aproveito para apresentá-los. Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Pablo Marçal, do PRTB, Tabata Amaral, do PSB. Bom, nós estamos vivendo as eleições mais disputadas dos últimos anos. E vocês que estão aqui, vocês candidatos que estão aqui, vocês têm o poder de mostrar que vocês são melhores que seus concorrentes. Então, é hora de mostrar a inteligência, a sabedoria, o equilíbrio, a energia, o entusiasmo, a capacidade de gestão e até mesmo o bom humor que um prefeito de São Paulo precisa ter numa cidade com tantos problemas. O formato que o UOL e a Folha escolheram, ele permite justamente isso. Ele permite que vocês possam utilizar esse tempo de 20 minutos para vocês mostrarem a inteligência e a capacidade de cada um de vocês. Dito isso, vamos às regras do debate para quem está em casa nos acompanhar e saber o que vai ter hoje aqui. No debate UOL-Folha, os 4 candidatos têm um banco de tempo de 20 minutos cada, que poderão usar da forma que quiserem durante os 4 blocos do programa, desde que autorizados pela mediadora. Ao final do programa, eles terão também 1 minuto para as considerações finais. O tempo das perguntas, até 30 segundos cada, não será descontado do banco de minutos. Os direitos de resposta também não serão descontados. No primeiro bloco, cada jornalista fará uma pergunta, que teve ordem definida por sorteio. Os candidatos utilizarão seu banco de tempo de 20 minutos para responder. Qualquer candidato poderá usar também seu banco de tempo para comentar a resposta. No segundo bloco, cada candidato fará uma pergunta direcionada a outro candidato, em ordem definida por sorteio. A resposta também pode ser comentada por qualquer candidato, usando seu banco de tempo. O terceiro bloco e o quarto bloco repetirão as regras do primeiro e do segundo, respectivamente. O candidato que desrespeitar essas regras que a gente acabou de mostrar vai receber uma advertência e na terceira advertência o candidato será convidado a se retirar do debate. Aqui no estúdio também nós temos seguranças para cada um dos candidatos, assim também como a nossa equipe própria de segurança. É hora de a gente começar o nosso debate. Boa sorte a todos. E nesse primeiro bloco, jornalistas perguntam para candidatos. De acordo com o sorteio, a primeira jornalista a perguntar é a jornalista Raquel Landim, que é a nossa colunista aqui do UOL, apresentadora do Radar das Eleições, e faz a pergunta para o candidato Ricardo Nunes. Olá, Raquel, bom dia. Olá, Fabiola, bom dia aos candidatos, bom dia ao candidato Ricardo Nunes. Candidato, em outubro de 2021, o governo Bolsonaro editou uma portaria proibindo a demissão de pessoas que não se vacinassem contra a Covid. Em novembro, o senhor deu uma entrevista à Globo News dizendo que manteria a demissão de 3 servidores da prefeitura e chamou a portaria de muito inapropriada. A entrevista está gravada. É possível assistir na internet. Agora, na campanha, o senhor disse que não demitiu ninguém por causa de falta de passaporte da vacina. Em qual versão o eleitor deve acreditar? O candidato Ricardo Nunes tem aí todo o tempo ainda disponível a sua resposta. Primeiro, agradecer a Folha, o UOL,
pelo convite, pela participação, pela realização, cumprimentar os candidatos, cumprimentar a Fabiola, a pergunta da Raquel, cumprimentando a Raquel, todos os participantes aqui. A pandemia começou tem 5 anos, já fazem 5 anos. Evidentemente, todo o processo você vai aprendendo, vai acertando, não existe problema nenhum com relação a você ter humildade de ajustando e poder fazendo aquilo que a gente aprende durante as ações. Tem uma coisa fundamental, São Paulo se tornou a capital mundial da vacina. Nós tínhamos 471 UBSs, todas as UBSs funcionando para o atendimento, não houve nenhum funcionário público demitido, nós tivemos a demissão de 3 pessoas, mas foram pessoas de cargos comissionados, nenhum dos funcionários públicos tiveram sua demissão. Bom dia aos candidatos, bom dia Fabiola, parabéns aí pelo debate dinâmico, adorei aí o 10º debate tendo essa novidade aí, gostei muito, parabéns aí à Folha. Você que tem um CNPJ na cidade de São Paulo, você lembra como essa prefeitura tratou você? E você que é trabalhador, muitos de vocês não conseguiram recolocação no mercado de trabalho por conta da forma que foi conduzida aqui. E é bonito ver alguém falando que aprende com erro e muda essa rota. A verdade não foi essa. A verdade é que essa mudança da postura do Ricardo Nunes foi nas últimas semanas, porque deputados federais cobraram isso dele e ele ignorou esses deputados. Uma delas é a Zambelli. A Zambelli, que é do PL, está me apoiando. E ela cobrou isso do Ricardo. O Ricardo acabou não respondendo ela mais. E eu sei que todo mundo pode mudar, você pode aprender. Mas você que está assistindo, você tem que ver a firmeza. Você leia o comportamento da pessoa. Muitos dos que estão mudando, eles não estão mudando porque aprenderam. Eles estão mudando porque começaram a despencar na pesquisa eleitoral. Eu estou em primeiro lugar na Veritá, estou em primeiro lugar na Futura, estou em primeiro lugar há 30 dias nas nossas tracks, estou em primeiro lugar no Data Povo. Um bom dia a todos e vamos fazer o melhor debate aqui hoje. Ricardo Nunes pediu a palavra é sua. Obrigado. Gente, o que acontece? A gente precisa ter muita clareza. Ninguém acerta em tudo, não existe mudança de posicionamento. Nós fizemos uma grande ação, o Bruno e eu, durante a pandemia, nos tornamos a capital mundial da vacina. A única questão é que hoje eu vejo que não existe sentido você ter que usar um passaporte para ir numa igreja, para entrar num restaurante. São essas questões. E a gente precisa entender, aquilo era um momento novo, ninguém sabia lidar com aquela situação. Nós fizemos a lição de casa, temos consciência de que foi feito o que era preciso. É só uma questão de ter humildade e de aprender com as situações, somente isso. Agora a pergunta é da repórter do jornal Folha de São Paulo, Ana Luísa Albuquerque, que faz a pergunta para o candidato Guilherme Boulos. Olá, Ana Luísa, bom dia. Bom dia, Fabiola, bom dia, candidatos. Candidato Guilherme Boulos, o senhor já disse que era a favor da legalização da maconha e do direito das mulheres decidir sobre o aborto. E o senhor se negava a reconhecer a Venezuela como uma ditadura. Agora, em busca do eleitor de centro, o senhor tem recuado ou mudado de posição sobre esses temas. O senhor teme se descaracterizar com esses recuos, correndo o risco de acabar sem o eleitor de centro, se essa estratégia de moderação não colar, e também de perder parte do eleitorado de esquerda, que pode ficar frustrado com essa nova roupagem? A resposta do candidato Guilherme Boulos. Bom dia a vocês, bom dia Fabiola, aos candidatos. Ana Luísa, obrigado pela sua pergunta. Olha, se tem uma coisa que ninguém pode dizer de mim é não ter coerência com os meus princípios. Aliás, é por isso que eu sou tão atacado nas eleições, por isso que me chamam de radical, porque eu não nego a minha história, não nego os meus compromissos e os meus valores. Isso sempre fui de peito aberto para falar da minha história, para defendê-la. Há candidatos aqui que, se perguntar o que fez no verão passado, vão gaguejar para responder. Eu não. A última pergunta nesse bloco, feita inclusive pelo sorteio aqui, determinada pelo sorteio, é para o candidato Pablo Marçal e será feita pela repórter do jornal Folha de São Paulo, Júlia Barbon. Olá, Júlia, bom dia. Bom dia, Fabiola, bom dia, candidatos. Candidato, nas redes em debates, o senhor passou a campanha acusando Guilherme Boulos de usar cocaína, quando na verdade o processo que embasava essa tese era de um homônimo, como a Folha mostrou. Mas em ação na justiça, seus advogados negaram que o senhor tenha feito isso e disseram que a expressão aspirador de pó se refere, abre aspas, a algo que atrai lixo. Por que o senhor diz uma coisa para o leitor e outra na justiça? A resposta do candidato Pablo Marçal. O seu advogado, né, fez essa defesa, ele está buscando uma defesa técnica. Agora, os nomes Espraiada, Hospital do Servidor e algumas outras coisas mais que eu vou trazer essa semana,
eu prometi mostrar na última semana e vou falar sobre isso. Terminou a minha resposta. O candidato Guilherme Boulos pediu a palavra. O tempo é seu. A baixaria do Marçal não tem limite, né, gente? É impressionante quando alguém vem para a campanha só para atacar, tumultuar. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Né? Eu vou dizer para vocês o que está por trás. Primeiro, ele inventou a mentira que a repórter já disse aqui, trabalhando com um homônimo, um cara chamado Guilherme Bardawil Boulos, que teve um processo para o porte de drogas e que ele queria atribuir a mim, para confundir o eleitor. Agora, quando ele cita o Hospital do Servidor, ele está se referindo a um período quando, com 19 anos, eu enfrentei uma depressão crônica. Nunca disse isso publicamente, porque não cabe, e fiquei alguns dias no Hospital do Servidor. Enfrentei como muitos jovens enfrentam, e lidei com ela, venci a depressão e segui em frente, que é o que eu desejo para todos que enfrentam uma depressão. Aliás, isso pode ser confirmado pelos prontuários do hospital e será. Pode ser confirmado por todos os médicos que passaram por lá e será. O Marçal trabalha assim, é com lama, com esgoto, com mentira, atacando reputações e desrespeitando as pessoas. Uma pessoa como essa não teria nem condição a ser candidato a prefeito de São Paulo, quanto mais a ser prefeito. O candidato Pablo Marçal pediu a palavra. O tempo é seu, candidato. Os princípios do Guilherme são depredar patrimônio público. Ele fala com muito prazer que faz isso em defesa daquelas pessoas que estão sem abrigo, mas não tinha ninguém abrigado dentro da Fiesp. Segundo lugar, apoiou rachadinha quando ele poderia moralizar o Congresso Nacional. Terceiro lugar, ele sempre defendeu, batendo no peito, a descriminalização de todas as drogas. Se a Tabata também falou sobre o problema que a nação enfrenta sobre as apostas, imagina liberar droga. Se a gente não está conseguindo controlar as pessoas em relação a apostas, hoje o brasileiro investiu 56 bilhões de reais em apostas. Você imagina com droga liberada. Não libere o Guilherme para ser prefeito, porque ele é alguém que ama a ideologia que ele defende. O PSOL só tem um prefeito no Brasil inteiro, com taxa de reprovação de 70% e 606 pessoas no gabinete, para você ter uma noção. Ele não dá conta de ser esse Lulinha Paz e Amor, ele vai mostrar as garras e isso é terrível. Eu só estou nessa eleição por conta do Guilherme. Ele iria ganhar do Nunes e eu entrei nessa eleição porque não tinha condições de ninguém vencer ele nesse formato aí de filho de marqueteiro, não tem como. O candidato Guilherme Boulos também quer falar, o tempo é seu. Não, vou ser muito rápido porque eu não vou ficar em bate-boca com um cidadão desse. Só para que todo mundo registre. Vocês viram que ele tentou aqui forçar mais uma fake news, tentando utilizar, ele queria deixar para a reta final, porque é assim que eles usam. Esse é o método, tentar gerar confusão. Marçal quer falar também, o tempo é seu. É uma pergunta para o Guilherme, se ele puder responder. E tal, você nunca usou cocaína, nem usou maconha, nenhuma droga? Você é um cara que nunca usou? Só uma pergunta simples. Bom, não é hora da pergunta, mas se ele quiser falar, quer falar? Então tá. Siga, ele quer falar. Pode falar. O tempo é seu. Rápido, quer falar de novo. Para não ficar no ar, nunca usei cocaína, para que fique muito claro. Não uso drogas. E já que ele quer saber se é o nível lamentável, maconha eu provei uma vez na adolescência, me deu uma dor de cabeça danada e nunca mais. Quem me conhece sabe muito bem disso. Pablo Marçal quer falar também. Até na eleição, as mudanças, a Tabata ela fez uma leitura cirúrgica. Inclusive, quero deixar registrado que, avaliando o perfil comportamental de todos os candidatos aqui, a pessoa mais inteligente de todas é a Tabata Amaral. Tem que deixar isso registrado. Nos outros debates, nenhum dos homens se direcionam a mim, não mandam perguntas e as mulheres são guerreiras, tanto ela como a Marina, que inclusive é uma pena ela não estar aqui no debate. Elas têm coragem de fazer perguntas, eles não. O Lulinha Paz e Amor que está aqui, ele é só uma figura de marquetagem. Ele é um cara com 42 anos de idade que juntou um patrimônio, dá para comprar um terreno no interior de São Paulo. Como é que ele vai gerir uma cidade desse tamanho, com essa magnitude? Na hora de votar, no dia 6, não coloca pessoa pequena demais para um cargo tão grande, com uma cidade tão poderosa. É esse meu registro aí. Primeiro, Marçal. De novo, falar um versículo que está escrito ali. Eu sou o único aqui que não tem cola, mas está tudo bem. Ricardo, por que a Marta Suplicy, que é vice do Boulos,
Era sua secretária até o começo do ano, não faz sentido nenhum, o eleitorado tem que saber disso. Sobre você e o seu marqueteiro fajuta, que perdeu a eleição com o Bolsonaro e vai perder a sua, e também como foi com o governador, que também apoia a sua campanha, Rodrigo Garcia. A arrogância de vocês vai levar vocês à ruína, tá? Já que você citou Salmos, eu vou colocar Salmos 69, onde está escrito assim, ó, o zelo pela sua casa me consumiu. Todas as vezes que você me vê indo para um confronto, eu nunca vou negar, porque um verdadeiro cristão ele vai para o confronto. E aqui eu quero deixar bem claro, Jesus não poupou Pedro, não poupou os cambistas, que é a maioria dos que estão aqui. Ele destruiu tudo que estava na porta do templo, que quando precisa, ele chamou algumas pessoas de raca, que significa raça de víboras. E quando a Tabata fala, não vamos falar de religião, ela está falando, eu não entendo desse assunto o suficiente para trazer ele. Interessante é que o governo de uma pessoa é definido pelo tanto de sabedoria e experiência que ela tem. Sou cristão e eu sei que você não leva essa vida que você está fazendo aí. A Tabata, no último debate, eu pedi perdão para ela, na hora que alguém perguntou sobre isso, ela não perdoou, um cristão sempre perdoa. Inclusive, tem que fazer no mesmo dia 490 vezes, que é 70 vezes 7. Que fique claro aqui, eu sei que você não vai responder, seu Aldo Rebelo, comunista, Soninha, que é comunista, tudo no seu governo, você é só um santo. Se a gente não canonizar você até o final da eleição, eu sei o que a gente vai fazer com você. Nós iremos fazer algo poderoso. A gente vai ter que colocar você, ano que vem, através da Polícia Federal, naquilo que você está todos os dias na hora de deitar sabendo o que vai acontecer por causa das merendas. Tabata e Nunes também pediram a palavra, mas antes, Guilherme Boulos já tinha pedido. Palavra com você. Não, gente, só para deixar claro, não ficar nada no ar, não é? As denúncias que eu citei aqui, por exemplo, de 50 milhões em contratos para o compadre do Ricardo Nunes, né? É compadre de fato, é o padrinho da filha dele. Não é? Essas denúncias foram publicadas pela Folha de São Paulo e pelo UOL. A palavra com Pablo Marçal agora. A Tabata, ela fez o discurso mais longo, o discurso cristão mais longo que já teve debate político agora nessa última fala dela. E eu quero te dar os parabéns, Tabata. Quando a gente não domina o assunto, a gente ataca ele. O Ricardo acabou de falar que eu toquei alguma coisa de alguém. Estou aberto ad infinito a retribuir 4 vezes mais se alguém achar se eu peguei alguma coisa de alguém. Aquilo era uma relação de trabalho, mas é uma mancha, né? Infelizmente, eu peço perdão para a sociedade por ter trabalhado para um canalha que acabou me colocando nisso. O que eu quero que você entenda é que o esforço da Tabata é de parecer a mais sábia. Ela é a mais inteligente, só que a sabedoria dela é a mais baixa. Por quê? A sabedoria envolve a experiência. E o fato dela ficar esbravejando como se ela fosse a tia do colégio aqui entre nós, ela quer provar para você que é mulher. Ô Tabata, se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno. A mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente. Ela tem sabedoria, ela tem experiência, ela olha para você e vê você sempre nesse embate, não vai votar em você. Se fosse isso, pobre votaria em pobre. Negro ia votar em negro. O único aqui entre nós que tem um vice que é negro, lá de Pirituba, que é polícia, mulher, heroína, nordestina. Se fosse assim, a gente ia vencer com 80% dos votos. O que você tem que ver aqui é quem não é viável. Presta bem atenção nas pessoas que não são viáveis, que é a maioria dos que estão aqui. A palavra agora com Pablo Marçal. Quero parabenizar o UOL, que formato impressionante, dinâmico, muito bom. Sobre as propostas, a gente vai falar delas, mas lembra que os jornalistas que vieram fazer as perguntas não perguntaram sobre propostas, pegaram no calcanhar de cada um, então isso estimulou esse tipo de debate. Nada contra as perguntas são livres, que a gente vive numa democracia. Só isso mesmo. O Marçal também pediu. O Nunes não vai tocar no assunto que a Marta Suplicy era secretária dele. O Boulos acabou de trazer uma contribuição social que há tempos a gente não via ser contribuindo com a sociedade, trazendo aí a aliança dos dois. Os dois comunicam o mesmo consórcio comunista do Brasil, envolvido com Milton Leite, Kassab, Temer e companhia. Ele não, eu estava lá presente, foi sua primeira palavra que você direcionou à minha pessoa, Boulos, perdão, ato falho. Foi ato falho, eu não terminei de falar, não. Me perdoa. Você me perdoa? É o seguinte, lá no momento que ele teve no Conselho de Ética, ele não teve ética, porque você votou nele para deputado federal, ali ele tinha que ter mudado o rumo do Congresso Nacional. Sabe qual era o medo ali? O medo não era do Boulos, o medo não era do Janones, é que aquilo ali é uma prática comum com o seu dinheiro. E ele passou a mão, sim, ele passou o pano para essa prática. Ricardo, já que você vai falar agora, explica só uma vez que você sempre foge das perguntas, o motivo de você ter a Marta Suplicy como sua secretária e hoje ela é vice do Boulos. A palavra com Ricardo Nunes agora. Guilherme, o Ministério Público investigou esse caso da creche onde tinha uma citação de meu nome, analisou tudo, fez minha quebra de sigilo, que tem que fazer isso.
e arquivou, porque não tem absolutamente nada. Você está falando de inquérito da Polícia Federal que eu não apareço em nada como acusação. Nada. 20 mil folhas, não aparece nenhuma acusação contra mim. Essa é a verdade. Não queira enganar as pessoas. Ô, Pablo Henrique, deixa eu te falar uma coisa. Quem não está do meu lado é o cara que participou do seu partido aí, da liberação, com áudio dele, do André do Rep, um dos maiores criminosos, o Pablo. Toma juízo, rapaz. Pablo Marçal pediu a palavra. Você viu que ele acabou de fugir de novo do negócio da Marta Suplicy, porque na tracking lá e na quali das pesquisas mostra o desespero que eles estão hoje. A única campanha aqui que está dissolvendo é a dele. A do Datena acabou, inclusive vocês não estão vendo ele aqui por isso. Está com 70% de rejeição na pesquisa que a maioria aqui crê e com 2% das intenções de votos. Ricardo, eu insisto, por que a Marta Suplicy, Aldo Rebelo, Soninha a Suplicy era a sua secretária, agora é vice dele? A gente dá sequência agora a esse segundo bloco, que é perguntas entre os candidatos. E quem faz a pergunta neste momento é a candidata Tabata Amaral ao candidato Pablo Marçal. Mais uma vez, eu alerto a vocês pelo tempo do debate aí. Vocês estão aí com o cronômetro correndo e todos já gastaram muito mais da metade do seu tempo. Então, vamos ficar atento que a gente tem mais 2 blocos pela frente. A Tabata agora tem 30 segundos para fazer a pergunta, que não conta no banco de tempo. Tabata. Um tema que me preocupa muito e vem sendo desrespeitado nos debates é o tema da pessoa com deficiência. O Pablo Marçal, no seu plano de governo, não tem nenhuma proposta concreta para a pessoa com deficiência. E o que tem na internet assusta bastante, porque ele humilhou uma mulher que estava numa cadeira de rodas, dizendo que ela só não andava por força de vontade. Então eu queria lhe dar a oportunidade para se desculpar e para dizer o que de concreto você defende para as pessoas com deficiência. Concreto. A palavra agora com o candidato Pablo Marçal. O seu plano de governo é brilhante, o problema é que não vai ser executado porque você não vai vencer a eleição. Sobre o que eu fiz ali foi uma oração, eu sou cristão, eu nunca vou negar a oração para uma pessoa. O candidato Pablo Marçal pediu direito de resposta, está sendo analisado, mas ele também pediu a palavra. Na hora de se eleger, é um tal de diz que é um tremendo blá blá blá. Aqui, ó, tem 2 deputados e um vereador disputando comigo. Eu perguntei, o que você já fez sendo deputada para esse público? Nada, absolutamente nada. Assim como o Boulos não moveu nada de habitação com as super emendas que eles têm, votando com aumento de imposto e junto com o governo federal. Sabe o que acontece? É bonito demais falar que você tem 800 pessoas formando um plano de governo, tem não sei quantos negros, mas cadê as possibilidades? Por que não pôs um negro na vice? Nenhum deles colocaram. Eles precisam de atender o que os partidos mandam a respeito deles. Você não é bobo. É a oportunidade de deixar esse vereador de lado, esses 2 deputados federais ocupados com a vida deles lá em Brasília. Estamos de volta com o debate UOL e Folha, com os 4 candidatos mais bem posicionados na pesquisa Datafolha. Você que está acompanhando aí o nosso debate, muito obrigada pela sua audiência. Como você sabe, o nosso debate traz esse formato diferente, tem sido interessante acompanhar como eles estão administrando o tempo. E eles gastaram muito mais tempo aí nesses 2 primeiros blocos. Dando uma olhada aqui nos cronômetros, Ricardo Nunes tem ainda 7 minutos e 17 segundos, Guilherme Boulos, 6 minutos e 50 segundos, Pablo Marçal, 7 minutos e 50 segundos e Tabata Amaral, 6 minutos e 7 segundos. Esse terceiro bloco começa com perguntas de jornalistas para os candidatos. E conforme o sorteio, a primeira a fazer pergunta é a jornalista Júlia Barbon, da Folha de São Paulo, e que pergunta para a candidata Tabata Amaral. Júlia. Candidata, a senhora costuma exaltar a sua autoria como deputada federal em projetos como o Pé de Meia, para estudantes de baixa renda, e a distribuição gratuita de absorventes. Mas uma reportagem do UOL mostrou que projetos muito parecidos foram protocolados anos antes pelos deputados Edilvan Alencar, do PDT, e Marília Reis, do PT. Depois que isso foi divulgado, a senhora passou a se referir aos projetos como um trabalho coletivo. Por que a senhora não deu crédito para os seus colegas antes? A candidata Tabata Amaral tem ainda 6 minutos e 7 segundos para usar aqui no debate e responde a pergunta, então, da jornalista da Folha de São Paulo agora. Júlia, eu entendo o papel do jornalismo, mas acho triste que você traga aqui uma narrativa mentirosa que foi trazida pela Marina Helena no último debate. Marina Helena, para se aparecer,
traz mentira, ataca os adversários. E eu tenho uma única resposta. Quem tiver qualquer dúvida, digita pé de meia e vê quem é a autora do projeto. Quem tiver qualquer dúvida, procura todos os autores da Lei de Distribuição de Absorventes. As pessoas não são bobas, elas estão acompanhando e elas sabem que justamente por eu não ter esses BOs que esse povo todo aqui tem, tenho sim muito trabalho e é isso que vão atacar, mas o povo sabe do meu trabalho e da minha seriedade. O candidato Pablo Marçal pediu a palavra. Nunca imaginei em toda a minha vida ter que defender a jornalista aqui da UOL, mas olha o tanto que a Tabata foi injusta. Ela leu uma matéria e a matéria é fato. Não faz sentido. Só assume que você copiou e dá o crédito para as pessoas. Ponto. A gente dá sequência aqui ao nosso debate. Quem faz a pergunta agora é a colunista do UOL, Thaís Bilenque, e que pergunta ao candidato Pablo Marçal, que ainda tem, segundo aqui o nosso cronômetro, 7 minutos e 36 segundos para responder às perguntas e também participar do debate. Candidato, o senhor transferiu seu domicílio para São Paulo na véspera de acabar o prazo. Passou a morar numa casa de um advogado que o senhor não esclareceu se o senhor alugou ou pegou emprestado. Não esconde o desejo de disputar a presidência da República nas próximas eleições. E nem a sua esposa vai votar no senhor, porque ela não transferiu o título para a capital paulista. Por que o eleitor paulistano deveria acreditar que o senhor vai levar a sério a prefeitura? Quem responde, então, é o candidato Pablo Marçal, que ainda tem 7 minutos e 36 segundos. Eu aluguei a casa, né, desse advogado, R$200 mil de aluguel por mês, só para você saber. E eu não tenho que abrir o contrato para pedido dele, certo? A autorização dele, se ele quiser, ele pode ficar à vontade a fazer isso. A minha esposa transferiu o título, acho que vocês precisam dar uma olhadinha direitinho aí. E está tudo dentro da legislação, está tudo certo, não tem problema nenhum. O candidato Pablo Marçal pediu a palavra, pode falar agora, pode falar. Ricardo Nunes, em 10 debates, eu te perguntei por que a sua secretária, Marta Suplicy, hoje é vice do bolo, você não respondeu, vou deixar aqui em aberto para você responder a hora que você puder. Perguntando para você. Agora, então, vamos ouvir a pergunta da jornalista Raquel Landim. Raquel. Candidato, o senhor está com dificuldade de conquistar o voto que foi de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022 na periferia de São Paulo. Nesse fim de semana, o presidente deveria ter feito caminhadas com o senhor exatamente na periferia, mas não veio. No início de janeiro, Lula disse em entrevista que a eleição em São Paulo era uma coisa muito especial, uma confrontação direta entre um ex-presidente e o atual presidente, entre ele e a figura, referindo-se a Jair Bolsonaro. Mas ele não participa de um evento seu há mais de um mês. O senhor está sentindo falta do seu padrinho político? Quem responde, então, é o candidato Guilherme Boulos. Olha, nós estamos crescendo bastante nas periferias. Isso se vê. Tive ontem na Brasilândia, anteontem no Grajaú. E, aliás, hoje, para quem é de São Miguel e está em Paulista, tem carreata hoje à tarde. E para quem está com saudade do Lula, sábado, 2 horas da tarde, uma grande caminhada na Avenida Paulista, a caminhada da Arrancada da Vitória. É só chegar. Quem pediu a palavra foi o candidato Pablo Marçal. Quando eu cheguei na disputa eleitoral, o Boulos tinha 37%. Como tem vários institutos, ele deve estar com 21% aí agora. É o seguinte, ele não está crescendo na periferia, ele despencou na periferia. Ao contrário do que foi noticiado, uma imagem com gente brincando com cadeira, ontem foi um arrastão no Grajaú e o Grajaú é nosso. Você vai ficar desesperado na hora que você vê a urna, viu, Boulos? Agora a gente vê aqui, eu entendo a tática, porque estamos há uma semana da eleição, os ânimos se afloram. Agora, eu não vou responder esse tipo de ataque, Tabata, porque o meu enfrentamento nessa eleição é contra 2 bolsonaristas e eu acredito que você faz parte do campo progressista, do mesmo campo, e apesar das diferenças que a gente tenha, eu acredito que nós estamos do mesmo lado. Pablo Marçal e Guilherme Boulos pediram a palavra. Primeiro, Pablo Marçal. Eu faço gestão do meu corpo, gestão da minha alma, do meu espírito, da minha casa, das dezenas de empresas que eu tenho, que valem bilhões de reais. Como que um cara que se diz empresário como o Ricardo Nunes fala que faz gestão de alguma coisa, se a única coisa que ele recebe nessa empresa é dinheiro de prefeitura para fazer publicidade? Você está de brincadeira, né, Ricardo? Eu recebo dinheiro de prefeitura? É o seguinte, é só levantar a mão aí, está desesperado por quê? O que a gente precisa de fazer? A gente precisa fazer o seguinte, olhar para, de fato, a vida da pessoa. É muito simples.
O Ricardo é um instrumento de decoração ali na prefeitura. E agora, com esse aditivo de 12 partidos políticos, ele vai entregar essa prefeitura inteira na mão desses caras que você não está votando neles. Pergunta do candidato Pablo Marçal, que pergunta neste momento para o candidato Ricardo Nunes, segundo o sorteio. Marçal. Ricardo Nunes, por favor, eu não vou tocar nesse assunto se você explicar ele em definitivo, porque você não responde nenhuma pergunta que qualquer um dos candidatos fazem para você. A pergunta é, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica? Segundo, por que você nega essa operação da Polícia Federal em curso em relação a você e familiares terem recebido dinheiro da máfia das merendas e mais de 100 pessoas foram indiciadas? Por favor, escolha uma das duas. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? De novo. Não, você usa seu tempo para você responder, porque você é macho aí, agora abre o seu microfone e fala. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? Você falar que ama a sua esposa, eu não duvido não, você parece um cara que ama ela mesmo. Agora, você não respondeu o porquê que ela registrou. Ela estava embriagada, ela estava ludibriada, ela estava alienada. O que é o caso? Ninguém entendeu isso até hoje. Só responde isso. O pedido do Pablo Marçal está sendo analisado, mas o Pablo Marçal pediu a palavra também. Lá em Cabizunga eu fiz uma promessa que eu só sairia de lá depois de construir a última casa. Eu não sou o prefeito lá, igual esse incompetente. Lá eu sou apoiador e eu vou ficar até o final. E estamos juntos, Cabizunga e outros países também na África que a gente ajuda. Um beijo para vocês. Ricardo, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Defenda a honra da sua esposa, então. Ela registrou, você sempre foge do assunto. Ricardo Nunes, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Eu vi você procurando nas suas folhas aí e não achou a resposta do seu marqueteiro. Seja homem e assuma por que ela foi lá fazer isso. Como votar num cara que não é homem para assumir o que aconteceu? De novo, eu vou perguntar. 8ª vez em todos os debates. Por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Só isso que eu quero e não toco nesse assunto mais. Todo mundo quer saber. Registrar minha indignação em relação a esse direito de resposta do Ricardo, porque não faz sentido nenhum, não teve ofensa. Mas tudo bem. Ricardo, responda para nós. Por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Aqui eu quero fazer um desafio para São Paulo. Se ele não responder isso, não dê um único voto para ele. Nem você que está desesperado, achando que vai ser mandado embora, que aqui firme meu compromisso. Você que é funcionário da prefeitura, não vai ter demissão no meu governo. Não vou demitir você por causa de política. Ricardo, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Bom, alguém se manifesta, porque nós vamos então para as considerações finais. Vamos usar os últimos tempos. Então, mas quem quer... Calma, quem é que quer falar primeiro? Quem é que quer falar primeiro? Alguém levanta a mão para se manifestar. Vamos na ordem dos púlpitos. Então, primeiro, Ricardo Nunes, que ainda tem 23 segundos. O direito de resposta do Guilherme Boulos está sendo analisado, ele está aguardando o resultado. Eu vou usar e aí esse rapaz vai ficar usando do tempo dele para ficar fazendo... É a administração do tempo, candidato. Crítica? Foi conforme o combinado. O senhor tem agora, por favor, retoma o tempo de Ricardo Nunes, que ele estava só com uma dúvida, 23 segundos para o Ricardo Nunes, que é o que ele tinha ainda. Essa foi a administração do tempo. Foi dado 20 minutos para cada um dos candidatos. E cada candidato administra esse tempo conforme a sua vontade durante os 4 blocos. Sobrou, neste momento, 23 segundos para o candidato Ricardo Nunes. O senhor tem 20... O Pablo Marçal pediu a palavra antes então de a gente ultrapassar e zerar o cronômetro. O Pablo Marçal, que ainda tem tempo, pode falar. O senhor pode falar. Obrigado. Essa aqui é uma prova que não pode deixar o Ricardo para ser gestor da prefeitura. Você não viu, mas todo mundo aqui viu. Ele desesperado porque eu tenho 3 minutos e 40 e ele não. Como ele tem só 23 segundos, seja homem e fale por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência. A cidade de São Paulo, por favor. Esse aqui foi o melhor debate até agora, porque mostra a dinamicidade, mostra a gestão, a administração do tempo. E o Ricardo, vergonhosamente, foi o pior nesse debate. Eu vou perguntar de novo, ele tem 2 segundos para ser homem e assumir. Por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência de agressão doméstica? Bom, seguindo a ordem aqui, Guilherme Boulos, que ainda tem 3 minutos e 12 segundos. A palavra com Boulos. Olha, gente, vocês viram, e eu acho que cabe a cada um fazer a comparação e definir. Eu me preparei para ser prefeito de São Paulo, estudei cada ponto dessa cidade, trouxe a Marta como vice, fui conhecer experiências e soluções internacionais,
tive com a prefeita de Paris, conhecendo o projeto de redução de distâncias, com esse prefeito de Nova York, Bill de Blasio, conhecendo o projeto de reaproveitamento de espaços ociosos, também numa grande metrópole, com a prefeita de Santiago, conhecendo os corredores verdes, com o prefeito de Bogotá, conhecendo também o sistema de segurança e como eles enfrentaram uma Cracolândia. A gente se preparou. Infelizmente, alguns rebaixam muito o nível do debate. E é isso que eu quero alertar você. Nós estamos na reta final e nós temos um desafio de não deixar São Paulo cair na mão de uma turma que junta atraso, ódio, coisas suspeitas e não explicadas, como no caso do Ricardo Nunes, né? Um projeto absolutamente de raiva, de ódio, de violência, como é o caso do Pablo Marçal. É isso que vai estar em jogo no próximo domingo para você tomar essa decisão. Por isso eu peço o seu voto no 50. Bom, o direito de resposta de Pablo Marçal foi aceito. Ele tem 1 minuto para a sua resposta. Obrigado. Ricardo Nunes, por que a sua esposa foi na delegacia registrar boletim de ocorrência por agressão doméstica? Segundo, por que a sua esposa, sua filha e você receberam dinheiro na investigação aí da Polícia Federal e do Ministério Público Federal sobre máfia das creches? Ele e mais 100 estão investigados. Por que você gastou dinheiro eleitoral fazendo propaganda enganosa no rádio e na televisão a respeito de outro candidato? Por que você não mostrou as coisas boas que você tem? Qual o seu problema, Ricardo? Você é pequeno demais para esse cargo. É o fim da linha. Você é o único aqui que desmoronou poderosamente nos últimos 15 dias e vai ser uma taca na urna que o povo vai dar em você. Eu te agradeço, tá? Por você ser essa pessoa tão sem pujança, tão sem liderança, uma pessoa emasculada que não suporta a pressão nem do debate, nem do processo eleitoral. E esse marqueteiro que está com você inventando conversa, perdeu com o Bolsonaro, vai perder com você e tem mais um derrotado que é o Rodrigo Garcia. Tchau para vocês. O senhor tinha pedido direito, quer falar também? Então vai. Eu administrei bem o meu tempo, eu posso falar, né? Boulos, você não vai ganhar a eleição. Essa eleição não é sua. Você já tem um cargo de funcionário público, termine o que você está fazendo, traga os benefícios. Eu, como prefeito, eu vou te ligar e vou pedir sua ajuda, essas emendas que você tem lá, para de fato fazer o maior programa de habitação dessa cidade. Então fique quieto lá no seu emprego. Nunes, você já tem 30 anos de vida pública, é o fim da linha. Não cria problema. O último áudio que eu te mandei foi: não fale mentiras ao meu respeito, que você não vai suportar a pressão que eu vou colocar sobre você. E você está vendo agora, esse olhar é de alguém que está me ameaçando com o olhar. Eu conheço leitura corporal. Você me ama. Ele falou aqui, seu microfone está aberto, que me ama. Eu vou te mostrar esse amor na hora que eu assumir a prefeitura, dia 1º de janeiro. Essa advertência que a Fabiola acabou de dar, eu vou narrar para você o que aconteceu aqui no cenário. É o Ricardo Nunes falando para o Boulos: não fale da minha mulher. Ricardo, por que você fez a sua esposa receber dinheiro da máfia das creches? Era você que tinha que honrar sua mulher. Olha aí na reportagem da Folha de São Paulo, a esposa do Ricardo Nunes falando assim, ó, reportagem: eu sou casada com um bandido. Zanini, da Folha de São Paulo. O candidato Ricardo Nunes pediu direito de resposta, está sendo analisado. Tabata Amaral, então, agora dá sequência. Tem 39 segundos ainda. Aquele era o direito, eu pedi na vez dele, não. Agora é minha vez. Não, mas você usou o seu 1 minuto de um direito de... Agora eu estava dando a palavra para você. Você quer falar de novo? É porque eu pedi na vez dele. Agora então, é minha vez. Ok. Gente, todos os jornalistas que vieram aqui não perguntaram sobre propostas, ok? Vocês não estão atrás disso. Vocês estão atrás de perceber quem é o mais valente, quem aguenta firme, quem não muda a convicção. E eu quero deixar bem claro para você que um cara que não sabe administrar o tempo, igual o Ricardo Nunes, e corre de todas as perguntas, não merece um único voto na urna. Eu quero te pedir, antes de digitar o 13, que você está doido para fazer isso em São Paulo, digite o 28. Olha, tem aquele momento íntimo comigo ali, respira bem fundo e siga seu coração e confirma. Ainda. Os últimos serão os primeiros. É lindo ver o tanto que o prefeito tá pistola aqui, perdão, gente. Ele não sabe administrar o tempo. Como é que ele vai administrar a UIDEB, que ele foi o pior da história? E eu quero te pedir algo. Foca no número 28. Independente de quem você queira votar, você não precisa gostar de mim. Faz o seguinte, digita o 28 e vamos esmagar essa urna com 28 no primeiro turno. Não, o segundo sorteio é o senhor fazer as considerações finais. Parabéns aí pelo debate, UOL e Folha. E faz o M, vocês estão aí.
É hora de todo mundo na internet jogar uma hashtag, responde Ricardo. Ele não responde. Não dê confiança para um cara que não tem pujança e depois que aquele apelido que eu coloquei nele de fruta, que é bananinha, ele fica com raiva. Mas um cara que agride mulher e não assume o porquê que foi registrado, não merece seu voto. E nem adianta pedir direito de resposta. É o seguinte, acabou a palhaçada nessa eleição. Uma não tem experiência, o outro tem que ser aposentado para ir para a cadeia e o outro já passou do ponto, já sabe que é extrema esquerda, que a imprensa inclusive não trata disso. É um radical de marca maior que apoia a ditadura, chega disso. Eu peço a gentileza de você votar no 28 para eu servir você, servir sua família. Quero dar um beijo no seu coração. Todos vocês que acreditam na mudança, exclua o comunismo na urna, apertando 28, aperta 28 e confirma.